Olá, muito bom dia, 26 de fevereiro de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer a nossa transmissão de hoje comentando, obviamente, o evento de ontem, o sucesso que foi a manifestação de ontem, no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista. E para falar desse e de outros assuntos, eu tenho aqui comigo o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meus amigos de bancada que vão entrar agora, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. Quase pronto aqui está o Alex Canuto. Nós vamos comentar, como eu disse, sobre esse evento e a repercussão do evento, como a mídia está tratando o evento, como a oposição está tratando o evento e como o próprio presidente Bolsonaro está tratando o evento. André, como é que você viu o dia de ontem? Como é que você viu a manifestação de ontem? O que você pode fazer de resumo sobre aquilo que nós tivemos ontem em São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 2024? Na verdade, foi, primeira palavra, evidentemente, gigante, né? Para reafirmar para alguns aquilo que já era óbvio para a gente. É aquela retórica da esquerda. Bolsonaro está isolado. Então foi por isso que ele falou da fotografia. Mostrou com clareza que o povo está com as ideias dele. Simples assim. Mas primeiro aquele detalhe que a gente vai conversar sobre isso, evidentemente, né? A Polícia Militar de São Paulo, entre 600 e 750 mil pessoas, 7 quarteirões da Paulista. Para o pessoal da USP, estranhamente, de 120 a 150 mil, 145 mil pessoas. Né? E para o pessoal do Vox Populi, da pesquisa do PSOL, tinham 319 pessoas ali, sendo que dos 319, 47 eram verdadeiramente golpistas para acabar com o Estado Democrático de Direito. Basicamente isso. Bom dia, Canuto, seja muito bem-vindo. Já te emendo aí a pergunta, como é que você viu, num apanhado geral, o evento de ontem? Bom, como eu não vi o final da manifestação, né? Eu estava lá em cima do carro de som, aquele mar de verde e amarelo, né, com a cor predominante do amarelo, de um lado você não viu o final, do outro lado você olhava também não via o final, né? A gente só conseguiu ter uma ideia, aliás, nem as imagens do drone, aquelas imagens de drone que circularam, elas também não pegam o final da manifestação. Ele mostra assim, porque o drone, ele deve ter, imagino, uma distância máxima que ele pode chegar a partir do controle remoto. Então, o drone começou a andar demais e a pessoa que estava pilotando teve que parar o drone e não conseguiu chegar. E a Paulista fazendo a curva lá, cheia de gente. Olha, foi muito semelhante ao que foi o impeachment da Dilma em 2016, que foi a maior manifestação que eu já vi na Paulista, né? Porque não é só na avenida, nas ruas paralelas, na Alameda Santos tinha gente também que não conseguia entrar na Paulista porque estava muito cheio. Né? Então, assim, foi absurdamente grande a manifestação. Aí me perguntaram, né, ontem lá, quantas pessoas tinham, eu não sei, eu não vi o final, eu não vi até onde chegava a multidão. Aí agora eu vi que a Secretaria de Segurança, né, o capitão Derrite, informou que entre 600 e 750 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, mas, segundo a ciência da USP, tinha só 120 mil, 180 mil, né? Segundo o método de cálculo estatístico, científico estatístico, proporcional, 100 mil, né? Mas segundo a Polícia Militar, né, 600 a 750 mil, e segundo o testemunho de quem viu, de quem filmou, de quem subiu no prédio, segundo o testemunho, tinha aí por volta de 600 a 750 mil pessoas. Ainda não foi o recorde de 1 milhão, 1 milhão foi no dia da Dilma, mas possivelmente pode ser que num futuro próximo aí o Brasil bata o recorde numérico de uma manifestação da história. Canuto, você que é de São Paulo, as manifestações do 7 de setembro, principalmente a de 2021, ela foi menor do que a manifestação do Fora Dilma? Foi. Sendo muito sincero, foi grande, né? Deu mais de 500 mil pessoas, mas assim, não chegou a ser o que foi Fora Dilma. Tava, o 7 de setembro de 2021, principalmente, o de 22 choveu na parte da manhã, atrapalhou um pouco. Mas o de 21, que estava mais cheio, estava bem cheia a Paulista. Mas, assim, se circulava. Tinham vários trios elétricos, dava para andar. No impeachment da Dilma, a gente ficou que nem sardinha na rua. Assim, estava realmente mais cheio, sim, no impeachment da Dilma. E ontem estava próximo à sardinha, viu? Não chegou, não bateu 1 milhão, mas chegou perto. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês aqui alguns vídeos da manifestação de ontem, algumas imagens da manifestação de ontem, o presidente Bolsonaro na manifestação de ontem, e vamos reverberar, obviamente, tudo isso. Vamos começar falando sobre aquilo que todo mundo tem sempre expectativa.
depois de um ato do Bolsonaro, depois de uma manifestação, depois de algo que a direita faz, ou que o presidente Bolsonaro faz, ou os apoiadores do presidente Bolsonaro faz, há uma reação oficial travestida de investigação, de apuração, enfim. Polícia Federal deve incluir na investigação fala de Bolsonaro em ato em São Paulo. Para delegados do caso, a declaração sobre minuta do golpe confirma que o ex-presidente tinha conhecimento sobre o documento. Em seu discurso, Bolsonaro se defendeu das acusações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Para delegados do caso, ao dar a declaração, o ex-presidente confirma que tinha conhecimento sobre a existência da minuta do golpe, entre aspas, né? Encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que decretava estado de defesa na sede do TSE nas eleições de 2022. Deixa eu ler para vocês o que o Bolsonaro falou, está transcrito aqui. Abre aspas. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe de Estado, o golpe de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto do estado de sítio, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. André, o óbvio dos óbvios, quando a gente trata do direito efetivamente bem executado, bem estudado, bem colocado em prática. E o presidente Bolsonaro falou aquilo que é mais óbvio do que nunca. Ele, como presidente, estudar alguma decisão dentro do que cabe na Constituição jamais será golpe. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: como a imprensa tão rapidamente consegue ouvir os delegados do caso dão uma declaração nesse sentido? Tá vendo? Ele sabia, existiu o golpe, nós estamos investigando. Se contar para um marciano que chegou no planeta Terra aqui uma história dessa, o cara não acredita, né? Eu vou ser sincero, tá, Gustavo? A gente não deve cansar do nosso país. Mas dessa mídia, às vezes, cansa, cara. Entendeu? Assim, é chato. Mas, para mim, o que me dói mais ainda é o seguinte: são os intelectuais do direito. Porque existem, assim, o que vai falar meu amigo Canuto, que também é da área. Eu não ouvi uma tese, ainda que fosse minimamente possível, ainda que fosse tese minoritária, tese não defendida no Supremo, no STJ, não tem tese para condenar Bolsonaro, porque terceiro escreveu a tal, abre aspas, com aspas, a minuta do golpe de Estado, fecha aspas. Não faz sentido. Não faz sentido ser golpe de Estado. Não faz sentido estar no conhecimento dele. Não faz sentido ter questão de documentos sem assinatura atribuir a ele. Sem contar com milhões de teses defensivas. Só para a nossa audiência entender que o Bolsonaro falou o seguinte: olha só. Se por acaso os Estados Unidos invadirem o nosso país, é chamado conflito externo. O presidente, vendo aquilo, ele faz uma coisa chamada, ele declara decreta estado de sítio. Ele acha isso e submete aos conselhos da República, para que eles possam ver se o presidente não pirou o cabeção. Isso está na Constituição, isso está escrito na Constituição. É escrito. Tem estado de defesa e estado de sítio. Se eu estiver sendo invadido. Se eu tiver uma grave comoção interna nacional, eu também posso fazer estado de sítio. Eu decreto o estado de sítio e submeto aos conselhos. Isso, meus amigos, seria o ato executório. Se ele tivesse assinado, mandado para o conselho, aí o conselho aceitasse, voltasse para ele e ele chamasse as Forças Armadas para fazer o que tinha que fazer, sei lá, explodir o território nacional. No direito penal, se eu chegar para o Gustavo e falar assim: Gustavo, estou a fim de matar o Canuto, vamos matar o Canuto? Nós somos dois assassinos. Para o direito penal, nós somos só dois Zé Manés. Não faz sentido, estamos apenas cogitando. Vamos ficar só nós dois no jornal, matamos o Canuto, ficamos nós dois no jornal. Gustavo, que legal, adorei a ideia. O nome disso é cogitação. O direito penal fala o seguinte: nunca serão punidos por isso. Só que eu vou além.
Poxa, Gustavo, aproveita que o Canuto bebeu água agora, vamos comprar um veneno para botar na caneca dele? Ainda que nós compremos o veneno, não seria crime. E vocês estão entendendo, audiência? O direito penal. Não, eu discordo. Se você discorda, você é burro. Vai ler o livro, vai estudar. Isso é matéria. Isso é direito penal. Entendeu? A gente pode, de repente, eu e Gustavo respondemos por termos comprado veneno. Pode ser que seja uma substância proibida. Pode ser. Agora, tentativa de assassinato do Canuto não faz o menor sentido para nenhum livro daqui, do globo terrestre, da Via Láctea, que a pessoa possa responder por crime de tentativa de homicídio. Isso vale também para todos os crimes. Ele não vai gostar do que eu vou falar agora, mas a gente começar a projetar, não para matar, mas para estuprar o Canuto, para sequestrar a família dele. Isso vale para todos os crimes. Ele está desesperado. Está entendendo? E falar que ele fez isso, se o cara é leigo, eu entendo. Se o cara bota o boné do PSOL, do MST, e fala isso, eu entendo. O que eu não entendo é o cara que cursou 5 anos de faculdade de Direito, se diz professor, jurista, advogado, o que seja, e falar que isso está certo. Aí eu já acho, Gustavo Canuto, que não é bem ignorância, não. Aí é canalice mesmo, da pior qualidade. E aí a gente vai além, Canuto. Essa foi a declaração dos delegados da Polícia Federal, que a imprensa trouxe, né? Mas a gente tem mais. A repercussão do ato pela democracia no Supremo Tribunal Federal. Os ministros comentaram as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro. Eles classificaram a mobilização como desespero. Como desespero. Em off, um dos magistrados disse ao jornal O Estado de São Paulo, vejam bem, que, abre aspas, essa semana vai ser rica, e falou em, abre aspas mais uma vez, aguardar o que virá. Ao site Metrópole, outro juiz da corte acrescentou que agora, abre aspas, a prova material, fecha aspas, do envolvimento de Bolsonaro no que seria uma ruptura institucional. Houve ainda avaliações do STF sobre o pastor Silas Malafaia, conforme um integrante da corte, se o religioso estiver usando o dinheiro da igreja para financiar o ato, poderá ser envolvido na investigação do golpe. Canuto, como é que você vê as primeiras repercussões através da imprensa? Tudo aqui é colocado pela imprensa, ninguém cita o nome de ninguém, é sempre alguém falou, disse o delegado, temos informações em off do posicionamento da Polícia Federal e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, é a velha imprensa sendo velha imprensa, né? Você tem o sigilo da fonte, né? Está previsto na lei de imprensa, faz parte da atividade jornalística, mas com esse negócio de sigilo da fonte, você também pode usar isso para o mal e inventar o que quiser. Então, a imprensa quer dar um jeito de dar a notícia de uma forma negativa. Gente, qual é a notícia? A notícia é: ex-presidente da República leva quase 1 milhão de pessoas para a rua. Tá? Mesmo um ano depois de sair da presidência, mesmo com todos os processos, baleia, é golpe, é joia, é leite condensado, aquelas coisas que a gente não pode falar o nome aqui, né? Teve uma audiência pública no Senado de manhã hoje sobre isso, que não pode falar aqui, mas aquelas coisas que querem dar para criança, tudo isso, tudo. Cartão, né? O cartão dele que registra essas coisas, né? E nada disso cola. E mesmo com tudo isso, tem 1 milhão de pessoas na rua. Isso é a notícia, isso é o fato jornalístico. Só que é um fato jornalístico que não tem interesse político para a esquerda. Então eles vão começar a pegar uma declaração de ministro do STF sobre o fato e fazer disso a notícia, inverter, colocar uma coisa que seria o comentário do fato, que é para estar lá no último parágrafo, lá embaixo, e jogar para cima, o ministro disse que ele está desesperado. Sim, o presidente Bolsonaro está com risco de ser preso. Claro que ele está com risco de ser preso. Porque cometeu crime? Não, porque vai ser vítima de abuso judicial no Brasil, abuso de poder judicial, né? E aí ele foi lá, e tanto que ele ficou na defensiva, o discurso dele, você vê que ele não abusou muito ali, quem bateu mais foi o Malafaia, e aí, mas o fato é, tá lá todo mundo apoiando o presidente Bolsonaro, não é uma questão de discussão jurídica, né? O André explicou muito bem aí a questão da tentativa, suposta tentativa que não houve, né? O André, para explicar, ele me matou, me estuprou, né? Me sequestrou, fez tudo. Da próxima vez, André, estupra, mas não mata, vai. Estupra, mas não mata. Mas na explicação do André, eu fui vítima de tudo hoje. Mas o fato é que realmente não tem a tentativa, não teve tentativa, não existe isso assim, tentou dar. Tentar dar golpe, se você colocasse tanque na rua,
e aquilo falhasse, né? Estivesse dando tiro e aquilo ali não conseguisse tomar o poder. Aquilo seria tentativa de golpe. Agora, discutir minuta para agir dentro da Constituição, obviamente que não tem nada a ver com golpe isso aí. E agora veio o ministro da STF dizer que agora tem prova. Prova do quê? Isso aí, do que ele falou, ele foi lá contar a vida dele, falar dos feitos do governo dele e dizer que estou sendo perseguido. Onde é que tem tentativa de golpe? Ele falou para ninguém levar cartaz, o Bolsonaro disse ninguém leve cartaz com ataques contra quem quer que seja. E ninguém levou cartaz, todo mundo seguiu a orientação. Não tinha um cartaz atacando ninguém. Eu, pelo menos, não vi. Se tinha, eu não vi. Né? E não tinha cartaz. Olha as imagens aí, não vê se tem cartaz. Tem bandeira do Brasil, bandeira de Israel, mas não tem cartaz. Né? E geralmente as manifestações estão cheias de cartaz. Dessa vez ninguém levou. Cadê a tentativa de golpe? Né? Mas assim, é impressionante como eles querem inventar qualquer coisa para tirar o Bolsonaro do cenário político. Eles sabem que se tivesse uma eleição limpa, eleição transparente, sem apito amigo, o Bolsonaro teria levado de lavada e na próxima eleição, com o péssimo governo que está sendo feito, né, com o governo, essa gestão terrível que está tendo agora, se tivesse uma eleição aí, o Bolsonaro vai, e com, obviamente, sem apito amigo, com transparência, ele levaria de lavada. Por isso que querem tirar o Bolsonaro do cenário. Até a questão eleitoral a gente vai tratar daqui a pouco, né? Porque o Bolsonaro se referiu a isso, se referiu à questão eleitoral. Só para a gente fechar essa coisa toda da perseguição e da reação do sistema a tudo que aconteceu ontem, a Polícia Federal marcou o depoimento do presidente Bolsonaro em relação à importunação à baleia. Polícia Federal marcou para terça-feira, aqui, ó. Bolsonaro vai depor na terça-feira na Polícia Federal sobre importunação à baleia. O ex-presidente segue em São Paulo até quarta-feira e vai ter também agendas internas. Além disso, vejam como a tentativa de criar uma narrativa é enorme. A Andréa Sadi, no Globo, botou o seguinte: carro do Exército que levou militar investigado por tentativa de golpe é apreendido por suspeita de adulteração da placa. O veículo estava com letra e números apagados. E aí o motorista falou o óbvio dos óbvios. Quem tem carro sabe disso. Não foi adulteração. É que desgastou. E a placa está ali, com um númerozinho e uma letra um pouquinho mais apagada. Mas cria-se uma narrativa. Já coloca o Bolsonaro terça-feira na Polícia Federal. A imprensa já começa a dizer que os ministros do Supremo estão dizendo que ele está desesperado, que foi um ato de desespero, etc. e tal. Porque nós sabemos qual é o contexto político disso tudo, nós sabemos de que lado estão cada um. E aí, os políticos de esquerda também. A Tabata Amaral criticou o Nunes que depois do evento foi jantar com o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio. A Gleisi Hoffmann também criticou, também reclamou de tudo o que aconteceu, toda essa repercussão, e a imprensa dando espaço para os políticos de esquerda dizerem que estavam lá reunidos golpistas, que o Bolsonaro está com medo, e que isso, e que aquilo, e que aquilo outro. Por isso eu fiz essa enquete e botei aí. Você acha que o impacto político da manifestação de ontem será positiva para o presidente Bolsonaro? Ela será positiva? Responda essa enquete dentro do nosso chat. Vamos falar agora especificamente da manifestação. Canuto, eu vou começar com você, porque você estava presente. De todos os discursos, o que te impactou, o que te chamou a atenção? Bom, os mais marcantes, primeiro, é o do presidente. Como já disse aqui, ele ficou na defensiva, né? Ele falou dos feitos do governo dele e da perseguição que ele sofre, sem citar nome, sempre assim, estão querendo fazer isso, não citou nome de ninguém, nem de instituição, né? Eu não faço nada, me acusam de baleia, me acusam de joias, de tudo. Então, ele jogou na retranca. Quem foi para o ataque foi o Malafaia. O Malafaia foi incisivo e falou, temos que ter coragem de falar, não podemos nos acovardar, está acontecendo muita injustiça no Brasil de hoje, ele não falou, ele falou isso, né? Nós não temos hoje no Brasil uma democracia plena, né? Isso já é frase minha, não foi ele que disse isso, mas em razão de não termos uma democracia plena, isso sim gera discursos como o do Malafaia e de outros também ali. Tá? Foi um ato até relativamente curto, poucos oradores, falaram a Michele Bolsonaro, o Tarcísio, o Magno Malta, o Nicolas e o Geyer, salvo engano foram só esses oradores, se não estiver esquecendo alguém, não foram muitos que falaram, e o último, que é quem fechou, foi o presidente Bolsonaro. Depois o carro de som tocou a música lá, ficou acho que meia hora, mais de uma hora, o pessoal dançando ali ao som daquela música. Aí o público, tinha a cerca de proteção, o público tirou a cerca e chegou perto para tirar foto do presidente.
né, para chegar mais perto do presidente, o público do outro lado do carro de som, né, que é o público que tinha uma área de proteção ali. Aí o público, então a gente está passando as imagens, né, você vê que tem um outro carro de som de apoio, ali vai passar, esse é o carro que chama Demolidor, esse carro branco aí. Depois dele tinha uma área de proteção que o público rompeu a grade e chegou perto do carro de som, porque o discurso realmente também, a presença do presidente Bolsonaro leva o público atendeu ao chamado dele, ônibus de vários estados do Brasil saíram em direção à Avenida Paulista, motos, saíram motocicletas, teve sacanagem, PRF parando o ônibus na estrada e fazendo aquelas operações padrões, sabe, de revistar, pedir documento, de demora ali com os ônibus para liberar o ônibus. Aconteceu tudo isso, mas mesmo assim a Paulista ficou lotada, ficou bonita e o recado foi dado. André, assim como eu, nós ficamos no Rio, né? Você também ficou no Rio. Tenho certeza que você acompanhou tudo o que aconteceu ontem. Qual foi o discurso ou qual foi o momento que mais te impactou no ato de ontem? É até bacana. Qual é a minha opinião a respeito dessa manifestação de ontem lá na Paulista? Tá? Vou dizer alguns pontos aqui para a nossa audiência. Primeiro, porque para mim foi muito positivo, pelo seguinte. Primeiro, o medo que eventualmente que alguns tivessem incutido na cabeça, como muitos falaram na mídia, olha, você vai lá, como por exemplo, já que é local é público, eu posso falar, né, o ilustríssimo deputado Lindbergh Farias. Vocês vão lá e muitos vão sair direto do Macuda. A frase dele. Essas pessoas não tiveram medo disso. Então, já virou aquela curva do medo, do receio, para o seguinte, para a esperança de um país diferente. É o meu primeiro ponto. Isso me enche de esperança no meu país. Primeiro ponto. Segundo ponto. Antes que a mídia comece a falar babaquices, não estou preocupado com o número de pessoas que estavam lá, porque a foto já diz por si só. Quantas pessoas tinham lá? Você tem olho? Olha. E está respondido. Mas o que é mais importante, além do número, é a atitude que as pessoas que estavam lá e a razão que os levaram para lá, é isso que me espanta. Por exemplo, a camisa verde e amarela? Pasmem, que é da camisa do Brasil? Achei bacana isso. Segundo, quantidade absoluta de crimes, roubos, mortes, assassinatos, carro pegando fogo, ou todo mundo em paz, cantando a música do Bolsonaro lá, aquela música do mito. Qual é o problema disso? Verde e amarelo, sem crime, sem violência, de forma ordeira, uma atitude, como é que eu posso dizer, de ordem e progresso, sem bandeira, sem cartaz, pode ser. Atende o meu pedido, por gentileza, em nome do Brasil. Todo mundo atendeu. Esse é o ponto. Terceiro ponto, que eu já falei aqui já, vou continuar falando, vou cantar a pedra. A M, o esgoto está aqui. Existem dois tipos de abuso. Para o cara ser caçado, abuso de poder econômico e abuso de poder político. Isso está na lei. Já botei aqui, já mandei até foto para o nosso grupo aqui do WhatsApp e no jornal. Serão caçadas multidões de pessoas por abuso de poder religioso. Eles vão utilizar isso para tentar reequilibrar. Porque, para mim, os municípios vão ser enxurrada de gente de direita. Ou então, no mínimo, gente não de esquerda, não comunista, não social-democrata. E eles vão querer caçar ou prefeitos, principalmente prefeitos e vereadores, por abuso de poder eleitoral. 4, o ponto que eu acho que fique marcado aqui. Estamos virando o trilho, sabe aquela maquinazinha que o trem, em vez de ir para lá, vai para cá? Esse 25 de janeiro, mudamos o negocinho e está virando agora o trem para o outro lado. Vai para um outro caminho. Qual o caminho? Não sei, o futuro vai dizer, mas me parece um caminho mais democrático. E quinto, respeitosamente, um recado que eu dou a todas as instituições judiciárias e a imprensa. Isso inclui também o Supremo, com respeito. Para que a gente possa diferenciar e ver a canalice de um repórter, por exemplo, quando ele confundir propositalmente, não é confusão, criticar e atacar. Então, André, você acha que nós podemos pegar um fuzil e atacar o Supremo Tribunal Federal ou o Planalto? Jamais, isso é crime, tem que ser preso mesmo, 30 anos de cadeia. Agora, um cidadão de bem, ele pode criticar a atuação dos ministros, ou dos deputados, ou dos presidentes. É óbvio que pode. Isto é democracia. Então, toda vez que alguém falar isso que ele falou foi uma
ataque às instituições. Você manda ele calar a boca e pergunta para ele, vem cá, isso é um ataque ou é uma crítica? Não, ele está, me fala, instigando o cometimento de crimes. Ele está dando a opinião ou instigando? Então, para você poder diferenciar, quando o cara é vagabundo, desgraçado, maldito, e do cara que efetivamente está querendo ajudar a população, querendo ajudar o Brasil. Por isso, nós aqui estamos com sinceridade. São esses os recados. E, por último, o quinto recado que eu dou para o meu amigo Canuto. E recado agora para o meu amigo Canuto. Canuto, estou com uma certa inveja de vocês, paulistas. Por quê? Porque está sendo na Paulista. Por quê? Porque aqui nós temos um prefeito completamente, já colocou o viés dele. Eu sou Lula, eu sou o prefeito do Lula. Ele está falando. Bota o chapéu de sambista, vai na apoteose de sambar e está tudo certo. Vocês ainda não têm isso. Quer dizer, e nem terão. Não é isso? Estou com uma certa inveja. Sabe por quê? Porque lá parece que está tendo um pouco mais de liberdade para que as manifestações possam ser feitas. Aqui parece que o troço está meio embrulhado. Sem contar com a criminalidade que está tão ruim ou pior do que está em São Paulo. Perdão, sem áudio. Exatamente isso. Eu vou botar aqui na tela para vocês alguns outros vídeos. Eu gostaria de destacar, eu acho que todos ali falaram, ontem quando falaram muito bem, né? Todos ali participaram de uma forma muito positiva. Não tivemos muitas pessoas falando e todos mandaram os recados de forma correta. Primeiro a Michele Bolsonaro abrindo o evento, né, falando diretamente ao público. Outras pessoas falaram anteriormente, mas a partir da Michele que eu quero destacar. Falando abertamente ao público, valorizando a força da família, a força da mulher, a força da crença do povo brasileiro, né? O povo brasileiro que é um povo muito ligado à religiosidade, né? Independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, todos acreditam em Deus, todos acreditam em Cristo. Então, foi muito bacana esse ponto, além de mostrar realmente como a mulher é importante na sociedade, o suporte das famílias brasileiras. Ela teve um papel muito fundamental nisso. Eu também gostei muito daquilo que falou o Nicolas Ferreira, algo que nós já falávamos aqui nas nossas transmissões, várias pessoas já atentavam para isso, e aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava, né? Se nós estamos ao lado de Deus, nós não podemos perder essa guerra. Em algum momento, essa maré vira, as pessoas ficam muito desesperadas, as pessoas perdem a paciência, as pessoas perdem a vontade de lutar, perdem as forças para lutar, e nós não podemos perder essa força para a luta, né? É óbvio que em algum momento isso tudo vai passar. Nós estamos lutando ao lado de Deus, como falava o professor Olavo de Carvalho, e quem luta ao lado de Deus jamais perde a luta. Outro momento muito importante mesmo, foi o deputado federal Gustavo Gaia, quando ele cita todos aqueles que estavam lá presentes e não tiveram vontade ou não criaram problema para poder aparecer, né? Querendo usar o palco, querendo ser destaque. Ele cita mais de 100 deputados federais, um número sem fim de vereadores e deputados estaduais, um número enorme de políticos que ali estavam presentes, dando apoio ao presidente Bolsonaro, dando apoio ao povo brasileiro, entendendo que não se trata tão somente do presidente Bolsonaro, isso se tornou algo muito maior. Então, é muito importante essas pessoas serem lembradas e serem citadas. O governador Tarcísio representando todos os governadores de estado, né? Quantos governadores de estado sumiram, não botaram sua cara a tapa, mas lá estavam. Romeu Zema, que nem do partido do presidente Bolsonaro enquanto outros governadores do partido do presidente Bolsonaro, como o caso do Cláudio Castro aqui do Rio, não tiveram presente, estavam lá. O Zema estava lá, o governador Caiado, que também não é do partido do presidente Bolsonaro, estava lá, Jorginho Melo, Tarcísio de Freitas e me falta um, Canuto, vê se você lembra, eram 5 governadores. 5, o Caiado, você falou? Caiado, Zema, Jorginho de Santa Catarina, o governador Tarcísio, e falta um governador. Vamos lembrar quem é. 5 governadores estavam lá. 5 governadores estavam lá, participando do ato. Então, é importante essa lembrança também, e as palavras do governador Tarcísio. E aí, para mim, o ponto alto, efetivamente, tirando o presidente Bolsonaro, que foi o pastor Silas Malafaia, por tudo que ele fez antes e durante o ato. Primeiro, encarar e fazer o ato. Como o André colocou, a perseguição religiosa, a gente já citou aqui, se ele usou o dinheiro da igreja, ele vai ser investigado. E toda essa pressão em cima dele, ele como líder religioso importante, ele colocando sua cara a tapa e fazendo a defesa do Brasil,
não é a defesa do presidente Bolsonaro, é a defesa do Brasil, né? Quem dera se outros líderes religiosos de relevância fizessem o mesmo. Tenho certeza, e é por isso que a gente já vê toda a esquerda se preparando para usar esse termo, criminalizar, usando esse termo, né? Abuso de poder religioso, porque eles sabem a força da igreja, eles sabem o quão a igreja é importante, e aí eles vêm com a história do Estado laico, que a religião não pode se meter, mas, na verdade, a gente sabe que a igreja é uma grande religião, uma seita materialista, né? E eles querem ter tudo para eles e que ninguém possa fazer nada. E aí o pastor Silas Malafaia faz o evento, coloca a sua cara à tapa e faz um discurso fortíssimo, né? O Malafaia disse o seguinte: desafio a provarem que fiz ataques gratuitos ao STF. E aí ele citou uma série de fatos verdadeiros, né, Canuto? Uma série de fatos, ele faz um retrato histórico desde o 7 de setembro de 2021 e vai citando, até passando por alguns, ele mesmo dizia, para não demorar muito, eu vou logo direto ao ponto, citando uma série de atos onde mostra que o outro lado foi sempre quem traiu os acordos, foi sempre quem não buscou ter no Brasil um Estado democrático de direito, de fato. Ele bota uma série de fatos sem medo nenhum, né, Canuto? Sim, Gustavo. Ele foi colocando fatos. E mostrou as omissões do STF. Ele não xingou o ministro, não acusou de nada, não apontou o dedo, não usou nenhum palavrão, ele não falou nada disso. Ele falou, olha, estão acusando de golpe. A esquerda várias vezes invadiu o prédio do Congresso Nacional, quebrou tudo, MST, MTST e outros órgãos de esquerda invadiram já. Teve, eu acho que em 2018, eles puseram fogo no Ministério da Agricultura e ninguém acusou nada de golpe. Não teve nada. Se alguém foi preso ali, soltaram no mesmo dia. Ninguém tomou 17 anos de cadeia por botar fogo. Né? Agora, tem essa farsa do 8 de janeiro, que essas imagens sumiram, as imagens das câmeras de segurança, mas já está mais do que evidente aí que foi armação, porque mesmo imagens feitas pelos celulares de quem estava lá mostram os encapuzados quebrando e as pessoas comuns gritando não quebra, não quebra. E os encapuzados quebrando. Tem uma cena até que ele segura no encapuzado e puxa o capuz dele. Aí, esse encapuzado, o que aconteceu com ele? Essa é a pergunta que fica. O celular, uma pessoa filmou tirando o capuz, né? Enfim, ele deu um relato aí de várias assim, contradições do STF, apontou fatos. Ele não atacou ninguém. Agora, ele vai ser punido por isso? Como o Brasil hoje não tem democracia, né? Não tem uma democracia plena, a gente não sabe, não tem segurança jurídica para nada, pode ser que ele seja punido. A gente não sabe. Se cismarem com a cara dele, qualquer um de nós aqui, qualquer um pode ser punido. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, Gustavo, quando você cita os governadores, que nós falamos semana passada, gente, não precisava, né, ter espalhado aquelas coisas na internet que o Trump viria, sabe? Que o Milley viria. Perguntaram aqui, eu falei, gente, o Trump não vem, porque a campanha dele lá nos Estados Unidos é mais importante, né? Espalharam, tá, com o Milley, eu falei, talvez venha, mas não veio. Não precisava disso para encher a Paulista. Encheu a Paulista, ia encher, mesmo sem esse boato. Esse tipo de coisa, talvez tenha sido gente da própria direita que plantou, acho desnecessário isso para as próximas manifestações. Possivelmente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a próxima, se vai ser daqui a um mês ou dois, o 1º de maio, por exemplo, já é uma data fixa, já está cristalizada, que é o dia do trabalhador comemorar, portanto, é dia da direita comemorar, né? Porque a direita representa trabalhador e a esquerda representa vagabundo, né? Dia 1º de maio não é dia de vagabundo, então é dia de trabalhador. Então, por isso a direita vai comemorar, vai ocupar a Paulista. Se não houver uma manifestação até lá, vai ser 1º de maio. Ali, possivelmente, o impeachment do Lula já vai estar mais presente no debate brasileiro, no debate nacional, e aí vão ter faixas aí pedindo impeachment do Lula. O 1º de maio tem tudo para virar um ato ali de fora Lula já de impeachment. E a gente não precisa inventar que o Trump vem, ele vai cuidar da campanha dele lá nos Estados Unidos. Tá? Vai lotar o 1º de maio, vai ser possivelmente um ato fora Lula bonito também, não vai ser só São Paulo, talvez vai ser o Brasil todo, mas é o povo brasileiro se manifestando enquanto ainda pode se manifestar, enquanto ainda tem um resquício, um espaçozinho que a ditadura não proibiu totalmente, a manifestação de rua. Vai chegar o momento, se eles não aguentarem lá, sentir que a água está batendo no traseiro, vão querer proibir manifestação de rua também. Será? Para fazer justiça, o outro governador, me esqueci, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, também estava presente. Então, lá nós tínhamos o Zema, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, o governador Tarcísio, né, participando, e o Jorginho Melo, de Santa Catarina, participando do ato a favor do Estado Democrático de Direito.
André, teve repercussão na mídia internacional, né? Obviamente teve repercussão na mídia internacional e a gente tem que começar falando sobre o caso do jornalista português detido pela Polícia Federal. A Polícia Federal, quando vem a público e diz o porquê que ele foi detido, ela acaba deixando ainda, botando mais lenha na fogueira, né? Ela vem demonstrando efetivamente que o que houve foi uma perseguição ao jornalista que ali estava, né? O jornalista que deu declaração, aumentou inúmeros os números de seguidores, né? Teve ali uma quantidade enorme de seguidores a partir do ato da sua detenção na chegada ao aeroporto de São Paulo. Como é que você vê isso daí, André? E qual o recado que passa para o mundo quando você tem um jornalista estrangeiro sendo detido por estar vindo cumprir seu papel jornalístico de acompanhar um ato democrático por uma parte da população brasileira, né? A gente tem que ter amor sempre à tecnicidade e evitar críticas infundadas. Então, eu tenho 2 comentários. Primeiro, se o procedimento policial, a ele adentrar no Bahia, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Auditoria Federal, foi correto, tá tudo bem, beleza, estamos juntos. Agora, se o procedimento não foi aquilo previsto na lei, há uma intenção de que ele atrase a entrada dele, embarace a entrada dele, ameace de alguma forma, isso é completamente, agora sim, aquela palavra que eles adoram, isso é totalmente antidemocrático, antirrepublicano, antinacional, quer dizer, uma loucura. Isso expressa, se isso tem acontecido, tá? Eu estou partindo, olha, está colocando ali o que falaram ali, o que a mídia falou, entendeu? Eu estou até trazendo aqui, André, até para ilustrar, eu estava procurando, não estava encontrando, já está aqui, que é a íntegra da nota da Polícia Federal. Vou ler para as pessoas entenderem e para você poder embasar seu comentário. Em relação ao vídeo que circula em redes sociais de um cidadão português alegando que foi indevidamente impedido de entrar no Brasil, a Polícia Federal informa que tal alegação é falsa. A PF está conduzindo o procedimento para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho, e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo, regular a admissão de estrangeiros. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou. Abre aspas. Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário, além de outras afirmações na mesma linha, postadas em suas redes sociais. Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais, fecha aspas. E aí eu já te emendo uma pergunta, o Canuto está ali se coçando para falar. Não é muito preciosismo parar esse sujeito porque ele precisaria de um visto de trabalho para fazer a tal cobertura? Vai lá, André. Entendeu? Assim, só para a nossa audiência entender, tem a lei de imigração, lei 13.444, eu acho que é ela. Ela tem os requisitos para você entrar, e o procedimento adequado com relação a visto. Visto de estudante, visto residência, visto de trabalho, visto turista. Tem lá, inclusive, os prazos. Tem requisitos diversos. Preencher os requisitos. Tem que entrar, ou então o cara está a turismo. Cara, se tiver de acordo com a qualificação, beleza. Se não tiver, cara, a gente não pode falar isso. Mas me dá uma dúvida dessa tal da instrumentalização das instituições por um determinado viés político. Eu não estou afirmando isso. Mas imagine, porque para mim, sabe por quê? Meu amigo Canuto e meu amigo Gustavo, a nossa audiência que é qualificada. O meu medo não é da polícia, não são das instituições. Mas o que eu tenho medo é que quando eu chamo uma pessoa de imperador da mentira, se ele se julga o imperador, se ele é capaz de falar que um outro Estado é genocida, e ele repete e fala de novo, é porque ele é arrogante. E nessa arrogância ele acha que as instituições estão em nome dele. O próprio, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, ele falou o seguinte, a sua Polícia Federal. Ele falou. Então, não estou criticando ninguém. Frase dele. Então, me dá medo, receio, um sentimento não tão bom dessa arrogância de alguns imperadores
de querer utilizar as instituições em nome do seu cargo, em nome do seu projeto de poder, para algumas coisas. Eu já estou dizendo, tá? Estou hoje com receio, não dessa manifestação, mas da próxima. Vamos à rua, claro, mas é óbvio que vai ser um instrumento desse império da mentira colocar pessoas infiltradas para dar um problema danado e prender mais uns 50. A gente sabe que eles devem se utilizar disso. Eu estou apenas, não estou dizendo para que ninguém não vá à rua. Estou dizendo para todo mundo ter liberdade de fazer o que quiser. Eu estou avaliando. Vamos fazer uma manifestação, sei lá, em Marte. Eles vão querer utilizar isso aí. Então, eu tenho receio disso. Eu tenho receio da instrumentalização das instituições. Quer dizer que esse cara aí, esse repórter, ele é da Europa, vai levar imagens daqui, levar imagens para lá. Vamos dar uma embargada na entrada dele? Vamos ser rígidos? Vamos fazer vista fina para que ele entre ou não? Estão me entendendo? Isso é uma narrativa, eu não estou afirmando, né? Mas se não for observado por procedimento adequado, isso é extremamente grave para um país livre, que ainda vivemos cheio de restrições, mas ainda um país livre por enquanto. Canuto, você estava se coçando aí. Como é que você viu essa situação do jornalista português? Áudio, Canuto, por favor. Afirmo aqui, sem medo de errar, seguindo a linha do Malafaia, que a gente não pode se esconder, não pode ter medo. Afirmo, a Polícia Federal mentiu nessa nota. Mentiu. Você pode pôr de volta aí, por favor, Gustavo? A gente vamos analisar os 3 parágrafos, o Rolando Lero aí, que eles fizeram, e a mentira. Tá sem som, mas vai colocar a nota. Então, enquanto isso, eu vou explicando aqui, que é o seguinte: não precisa de visto de trabalho para fazer cobertura jornalística de um evento num dia e voltar 2 dias depois. Não precisa, tá? Pela lei internacional, pela lei que o Brasil tem com a comunidade europeia, com Portugal e com os países da comunidade europeia, até 90 dias de permanência no país, a turismo ou a trabalho, você não precisa de visto prévio. O visto é dado na hora. A hora que o agente de imigração carimba o teu passaporte, aquilo é o visto. Você não tem que fazer todo o processo de pedir visto de permanência e tal. Isso é se ele fosse morar no Brasil, se ele fosse empregado, trabalhar para um veículo brasileiro e fixar residência aqui a fim de trabalho. Aí sim precisaria do visto de trabalho. Aí tem limitação, tem um monte de regrinha, um monte de documentação que precisa apresentar. Mas quando você vai para a Europa, para Portugal, vou fazer uma reunião de trabalho, você precisa de visto para entrar em Portugal? E no mundo diplomático é feito muita reciprocidade. Então, geralmente, a regra que tem no país é a mesma regra aplicada dos 2 lados. Quando você vai para a zona Schengen na Europa, Portugal faz parte da zona Schengen, né? Por exemplo, já o Reino Unido não está, mas praticamente quase toda a comunidade europeia está na zona Schengen. Você entra na zona Schengen, o agente só vai carimbar, brasileiro carimba lá 90 dias, prorrogável por mais 90, você pode ficar lá. É o caso desse português que veio para o Brasil fazer a cobertura de um evento. É como ir para uma reunião de trabalho, é como ir assistir um seminário. Eu vou lá para uma conferência de uma semana, assistir palestra. Trabalho. Você precisa de visto? Na Europa não precisa. Europeus não precisam. A polícia mente nessa nota. Eu não sei se foi algum policial, algum delegado, se foi o assessor de imprensa, lá o responsável de comunicação, se foi, tinha que ter passado em algum policial antes de publicar, mas teria que ser, em qualquer país sério, teria que ser apurada a responsabilidade pela mentira, pela falsidade que tem nessa nota, ao dizer o seguinte, no segundo parágrafo: a PF está conduzindo um procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho, o tempo que ele pretende estar no país, seguindo o protocolo regular de admissão estrangeira. Mentira. Quanto que estrangeiro é parado desse jeito? Aí vem a parte grifada aqui. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país fazer a cobertura fotográfica do evento. Peraí, tanto traficante circulando aí, a polícia está preocupada em olhar que um português, um jornalista português, publicou. Ele deve estar vindo com a intenção de fixar residência no Brasil. Que história é essa? Todavia, aqui, continuando, pareça necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou. Mentira! Essa frase é mentirosa, essa frase não é verdadeira. Uma nota oficial da PF contém uma mentira. Mentira! A PF melanciou de vez. E olha só, quando eu fazer a análise da nota, vamos voltar no primeiro parágrafo. Olha o Rolando Lero. Olha como é que faz Rolando Lero aqui. Ó. Em relação ao vídeo que circula em redes sociais, de um cidadão português alegando que foi indevidamente impedido de entrar no Brasil, a PF informa que a alegação é falsa. É verdade, ele não foi impedido. Olha o Rolando Lero. Essa afirmação é falsa. Dizer que ele foi impedido, ele não foi. O que deram foi uma prensa nele, uma ameaça. E a ameaça está no terceiro parágrafo.
Também grifado, olha aqui. Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que ele fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário, além de outras afirmações na mesma linha postadas em redes sociais. Qual o crime nisso? Ele emitiu a opinião dele. Ele tem que ser interrogado por causa disso? A nota não fala aí. Qual artigo eles iam enquadrar? Eu vou colocar o jornalista também como conspirador, tentativa de golpe de Estado? Não tem crime nenhum nisso. Não tinha motivo nenhum para parar esse jornalista. Motivo nenhum para parar. Sabe assim, quando a polícia resolve parar para revistar alguém sabendo que não tem nada, é só para constranger? E isso foi só para constranger, colocaram na salinha, constrangeram, fizeram esse monte de perguntas e depois não tinha como barrar, porque ele não precisa de visto para vir fazer cobertura jornalística de um evento e voltar uma semana depois, sei lá quando que ele vai voltar. Não precisa, não tinha motivo nenhum, aí tiveram que soltar. Só deram, seguraram uma hora lá na salinha, atrasaram a vida dele e fizeram isso. Aí o jornalista tem razão ou não tem razão de dizer que o Brasil não vive uma ditadura judiciária, não vive uma democracia plena? Tem razão ou não tem razão? Tem razão ou não tem razão? É só em ditaduras que tem isso. E por último, lá, vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais. Eu já fui a trabalho para a Europa, nunca aconteceu. Chega lá, brasileiro, tá aqui meu passaporte, nem pergunta nada. Eu falo, já vi que eu trabalho, sim, eu vim participar da conferência aqui, uma semana e vou voltar depois. Entrou, nunca me adotaram isso aqui comigo. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, que viajou, nunca passou por isso assim. Se você vai lá com a passagem de volta comprada, mostra para a gente de imigração na Europa, em Portugal, isso. Mentira da PF, mentira da nota da PF, mentira deslavada. É o país da mentira, mas a gente teve um governo onde o presidente da República ensina para os petistas como é que mente, que é feio viajar o mundo falando mal do Brasil. Era bonito falar mal do Brasil. Né? Depois a gente ia soltando números. Se perguntasse a fonte, a gente não tinha. Aí dá o exemplo, né? Aí a petralhada, né, a vermelhada da PF faz igual o chefe. Tá aí. Aí eu aprova, né? Eu vou comentar rapidamente isso daqui, porque o Olavo de Carvalho falava, né? Se você na luta entre o bem e o mal, para você ganhar essa luta, você tem que acabar primeiro com a confusão entre o bem e o mal, né? Porque senão você só contribui para essa confusão e aí, obviamente, você não consegue acabar com o mal. A PF tenta fazer uma confusão. Primeiro, como o Canuto bem destacou, usando o primeiro parágrafo, dizendo que o vídeo dizia que ele foi impedido de entrar ao Brasil. Realmente, ele não foi impedido, ele foi ali detido no primeiro momento, teve a averiguação, fez o vídeo, se não fizesse o vídeo, talvez ficasse detido. Essa é uma grande verdade. Se ele não bota a boca no trombone, talvez ele tivesse perdido tempo. E como nós cansamos de ver vídeos rolando na internet, a gente não pode atestar que são todos verdadeiros, mas o vídeo mostrava a Polícia Federal parando os ônibus das pessoas que estavam indo para São Paulo. Como nós tivemos no caso da Serra das Araras, de sábado para domingo, a Serra das Araras em meio trecho, fechando para fazer obra. Tudo isso aconteceu, estranhamente aconteceu nas vésperas do ato. Agora, o pior está aqui. O segundo e o terceiro parágrafo. Primeiro, ele estava marcado. Assim que chegasse no Brasil, era para parar, para poder averiguar o sujeito. E por quê? Porque ele é jornalista e porque ele se coloca politicamente contrário àquilo que está acontecendo no Brasil. Ponto. Não tem outra explicação. A Polícia Federal do Brasil, atendendo ordens, sabe-se lá de quem, estava determinada a parar o jornalista brasileiro que estava entrando, o jornalista português que estava entrando no Brasil. É só isso, tão somente isso. A nota seria mais íntegra se falasse assim: recebemos ordem para que quando o jornalista chegasse no Brasil, ele fosse detido, ele tivesse que dar explicações sobre o seu trabalho aqui no Brasil. Não pode levar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. É isso. A tradução dessa nota é essa. Simplesmente essa. Foi isso que eles fizeram. O jornalista estava marcado para ser impedido de trabalhar. Talvez, se ele não tivesse feito o vídeo, ele ficasse realmente detido, como ficou detido por horas, o assessor do presidente Trump quando veio participar do CIPEC aqui no Brasil. Quem não se lembra disso? O cara, na hora de ir embora, na hora de sair do país, ele foi detido. Teve que dar explicações. O dono do Parler foi detido. Ficou horas e horas e horas aqui no Brasil, detido, porque ele veio fazer um evento conservador no Brasil. Foi isso que aconteceu. E com esse jornalista aconteceu isso. Ele ligou para o presidente Bolsonaro, ele fez os vídeos, botou nas redes sociais tudo, e depois de muita pressão ele acabou sendo solto. O ódio faz as pessoas ficarem cegas, né? E as pessoas cegas, cheias de ódio, agem de forma equivocada. Isso foi um tiro no pé. Apesar da imprensa falar, hoje a imprensa bota o seguinte:
Bolsonaro deu um tiro no pé porque ele falou do ato lá, dos atos golpistas, falou de minuta no evento. Eles não citam o tiro no pé que a Polícia Federal cometeu aqui, que o governo cometeu aqui, que esse regime cometeu aqui. Isso aqui foi um tiro no pé, porque isso reverberou no mundo inteiro. O mundo inteiro tem o destaque, é o que eu vou trazer para vocês agora aqui. Ó. Primeiro, o Milei, nosso vizinho, declarou o seguinte. Pois não, André? Cara, é só que assim, eu concordo com vocês, tá? Mas só para aclarar, como eu estou na bancada, eu preciso aclarar na nossa audiência o seguinte, para nossa audiência entender. Existem dois tipos diferentes, tem vários tipos de visto. Eu tenho o visto de visita e o visto temporário. O visto de visita, eu vou visitar o país e eu não vou exercer nenhuma atividade remunerada. Eu vou para gastar na Disney e voltar. Isso o cara me dá carimbada, pá, eu vou, fico até 90 dias e volto para minha casa. É visto de visita. Se eu desempenhar alguma atividade remunerada, ou de saúde, ou para estudar, eu tenho um outro visto, que é chamado visto temporário. Não de visita, temporário. No visto temporário, não é carimbada lá na alfândega, não. Eu tenho que obter antes de entrar no país, eu tenho que provar que eu vou estudar ou trabalhar. Tá bom? Então, são duas coisas diferentes. O mesmo visto que o turista chega, não é o mesmo visto turista que vai, por exemplo, treinar tênis nos Estados Unidos. São duas coisas diferentes. A questão é o seguinte, quando eu tenho um repórter, um jornalista entrando no Brasil, eu preciso saber se o jornalista está entrando para tirar foto e voltar, aí ele é turista, ou ele vai trabalhar para alguém lá fora. E se ele estiver trabalhando para alguém lá fora e tiver contrato, alguma coisa, ele precisa do visto temporário. É o que está na lei. Eu acho realmente que, a depender do viés do cara, a Polícia Federal pode fazer uma vista mais grossa e tal. Mas eu preciso estabelecer a diferença ali. Como eu estou na bancada, tem um visto de visita. Eu vou lá... O que eu mostro? Eu mostro a minha passagem. Porque a passagem significa dizer que eu não vou ter nenhum vínculo empregatício de saúde ou de esporte, de estudo. Eu vejo isso. Um cara vai treinar faculdade nos Estados Unidos, ele tem um visto temporário. Ele tem que fazer tudo aqui no Brasil. Tem até uma burocracia aqui no Brasil. Para quando ele chegar nos Estados Unidos, ele vai cursar um cursinho, uma faculdade lá nos Estados Unidos e jogar tênis. Vai jogar um torneio, por exemplo, não é visita, não, é temporário. Que ele está na ATP, Associação de Tenistas Profissionais. Então, são vistos diferentes. Eu não estou defendendo a Polícia Federal, não. Tá? Eu estou apenas dizendo, pode ter sido, não estou dizendo que foi, pode ter sido, quando entra o repórter, o cara pergunta, vem cá, você vai com essa câmera só para tirar foto do Cristo Redentor, da manifestação, ou tem algum vínculo trabalhista lá no Portugal? Se houver vínculo trabalhista, tem que ter o visto melhor. Mas eu não sei se foi isso. Acho realmente meio complicado. Até peço desculpa, meus amigos de bancário, mas pode ter ocorrido isso. Mas não estou defendendo ninguém, não. Nem do contra, nem defendendo. Só está na lei. Não, é muito bom você trazer isso, que mostra mais ainda como a gente tem razão do que a gente está falando. Porque quando você tem, por exemplo, em Brasília, como nós tivemos ano passado, o Foro de São Paulo, eu duvido que algum jornalista de esquerda que veio cobrir o Foro de São Paulo dos países da América Latina passaram por isso. O jornalista é independente. Isso. Todo mundo sabe que o jornalista é independente. Todo mundo sabe disso. Eu duvido que quando nós temos jogos, por exemplo, da Copa Libertadores, da Sul-Americana, da Copa de jogo de eliminatória, os jornalistas estrangeiros que têm vínculos com empresas estrangeiras, que têm vínculos com La Nación, com El Clarín, com o Olé, que é o jornal esportivo da Argentina, eles sejam obrigados a apresentar um visto de trabalho para saber se eles estão apresentando ou não. Isso só mostra o que aconteceu na data de ontem. É muito bom você trazer isso, porque isso enriquece efetivamente para as pessoas entenderem. É o velho provérbio, é a velha frase de conhecimento popular, de domínio público, né? É o velho dito popular. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a força da lei. Exatamente isso. Você se vale da lei para criar uma série de problemas aos seus inimigos. Foi isso que aconteceu ontem. O que a PF fez está dentro da lei? Está dentro da lei. Está dentro da legalidade? Está dentro da legalidade. Só que no Brasil, o pau que bate em Chico não bate no Francisco. Ele só bate no Chico mesmo. E haja lombo para o Chico tomar paulada. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. E aí vamos para a repercussão no cenário internacional. Pois não, André? É só para ilustrar para a nossa audiência. Imagine o Gustavo entrando com a câmera no pescoço.
Se ele é um cara de esquerda ou um cara que eu gosto, olha, você é turista, entra, toma um carimbo e entra. Se ele é um repórter ao qual eu não gosto, Gustavo, cadê o seu visto? Cadê o seu contrato? Para onde é que você vai? Qual o seu viés? Isso, sem dúvida nenhuma. Por isso, o comentário do Canuto e do Gustavo foram absolutamente pertinentes, atrelados à realidade que está aqui. E aí nós vamos agora para a repercussão do que aconteceu lá fora. Deixa eu terminar de digitar algo aqui no computador. Que o Milei falou e a imprensa internacional repercutiu, inclusive esse caso. Inclusive, esse caso foi repercutido. A gente vai trazer tudo agora para vocês. Tá aqui, ó. Milei, sobre manifestação na Paulista. O Lula é pró-Hamas. Eu acho que essa declaração resume muito bem o que aconteceu o que aconteceu ontem na Avenida Paulista e a repercussão no mundo inteiro, né? O Milei se resumiu dizendo o seguinte: é uma ditadura do Lula e o Lula é pró-Hamas. Eu acho que isso deixa muito claro como o mundo está assistindo tudo aquilo que aconteceu na Avenida Paulista. O chanceler de Israel, ele agradeceu o apoio do povo brasileiro e ele postou uma foto da manifestação. O chanceler israelense Israel Katz fez uma postagem no Twitter para agradecer pelo apoio a Israel durante a manifestação no dia de domingo, na Avenida Paulista. Ele botou em português: muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem o Lula oficial conseguirá nos separar. Nem o Lula oficial, que é o @ do Lula no Twitter, né, conseguirá nos separar. Eu não estou falando do embaixador de Israel no Brasil, não. Estou falando do ministro de Relações Exteriores de Israel. O mundo inteiro acompanha o que o ministro de Relações Exteriores de Israel coloca na sua rede social por um motivo óbvio. Israel está em guerra, Israel está nesse ato contra o terrorismo e todo mundo está ali procurando ver o que está acontecendo no mundo, em Israel. E aí ele botou essa foto dizendo que nem o presidente da República vai conseguir separar Israel do Brasil. Canuto está de volta aqui. Canuto, eu estou mostrando para o André aqui e para a nossa audiência a declaração do Milei, que falou: o Lula é pró-Hamas, bastava isso, não precisava dizer mais nada, né? Falando sobre o ato, e o ministro de Relações Exteriores de Israel, que fez um tweet em hebraico e em português, colocando que nem o Lula vai separar o povo brasileiro de Israel. As primeiras repercussões, como é que você viu essas repercussões lá fora do ato em favor da democracia no dia de ontem? Bom, o que o embaixador falou é o óbvio do óbvio, né? Ele fala que o povo brasileiro realmente é pró-Israel. A gente viu no ato a segunda bandeira que mais tinha lá era de Israel, só perdia para do Brasil. Era bandeira do Brasil para todo lado e bandeira de Israel para todo lado também. E isso que o embaixador de Israel diz só escancara o que a gente sempre fala: Lula não representa o povo brasileiro. Não representa. Segundo o TSE, ele teve mais voto na eleição, né, segundo o critério do TSE, e por isso ele foi empossado presidente da República. Mas isso não impede a gente de dizer que o que ele está fazendo não representa o povo brasileiro. Até porque, vamos lá, considerando o resultado do TSE, que ele teve lá 51% dos votos. Durante a campanha eleitoral não foi falado da questão de Israel, até porque não tinha o conflito no Oriente Médio, tá? Não está no plano de governo dele apoiar o Hamas, grupo terrorista contra Israel, não está, portanto, ele não está legitimado. Mesmo quem votou nele, não votou nisso aí no pacote, não. É diferente de você falar, ele vai fazer Bolsa Família, tá bom, tá dizendo que vai fazer Bolsa Família. Você votou, tá legitimado a fazer Bolsa Família. Presidente Bolsonaro, eu vou garantir posse de arma, vou fazer escola cívico-militar. Tá no pacote, ele tá ganhando a eleição, isso tá no plano de governo, tá dizendo que vai fazer isso. O Lula não disse que ia apoiar a Hamas, não. Então, quem votou nele não deu cheque em branco para isso. Ele não representa sequer a totalidade dos eleitores que votaram nele. Né? Que independente do número do TSE, é uma coisa dos eleitores que votaram nele. Agora, e do outro lado, menos ainda, ele representa zero. Compare com qualquer manifestação da esquerda, que eles vão botar a bandeira do Hamas, bandeira da Palestina, tudo isso aí, eles vão colocar lá. Mas compare a quantidade de pessoas que tem ali com a quantidade que tinha ontem lá na Paulista com bandeira de Israel. Não precisa dizer mais nada. As imagens dizem mais do que 1000 palavras. E aí, André, vou trazer, a gente trouxe dois muito próximos a gente, né? Vou trazer como a mídia israelense também tratou, né? A mídia israelense colocou o seguinte, né? O
do The Times of Israel. Em refutação a Lula, o ex-líder do Brasil, Bolsonaro, agita a bandeira de Israel em comício em massa, né? Centenas de milhares de brasileiros saíram às ruas de São Paulo no domingo, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro, agitando a bandeira israelense, pediu uma demonstração de apoio enquanto enfrenta acusações de que planejou um golpe para permanecer como presidente no Brasil. Aí tem todo o texto falando sobre aquilo que aconteceu, mas o povo de Israel está sabendo disso daí. Outro jornal importantíssimo, que é a BBC, né? A BBC é um jornal importante, colocou lá: milhares de pessoas manifestam-se em apoio ao ex-líder do Brasil, Jair Bolsonaro. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na icônica Avenida Paulista, em São Paulo, para demonstrar apoio ao ex-presidente do Brasil. A agência France Press também, uma das principais agências de notícia do mundo, ela colocou lá, deixa eu abrir aqui, agência France Press. Milhares de brasileiros foram às ruas de São Paulo no domingo, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu uma demonstração de apoio enquanto enfrenta acusações de que planejou um golpe de Estado para permanecer no poder. E aí várias fotos, vídeos, inclusive de drone, da Avenida Paulista lotada. Vários vídeos e várias fotos da agência agência France Press, né? Le Figaro também colocou, enfim, os principais, Le Monde também colocou, os principais jornais do mundo falaram sobre o evento. André, qual a importância disso para o mundo inteiro? O presidente Bolsonaro falou no seu discurso, né? Uma foto para o mundo daquilo que está acontecendo no Brasil e de como a população brasileira rechaça os ataques do atual presidente da República, Israel, e rechaça esse governo, essa ditadura que está sendo implementada aqui, né? Como é que você vê isso, por favor? Vou falar uma frase aqui um pouco forte aqui para a nossa audiência entender. Lula não é de esquerda. Lula é um imperador de esquerda comunista. Imperador. Imperialista. Por que eu estou falando isso? As declarações que ele fala da Nicarágua, ok? Ele pega, para ele, a brincadeira. Venezuela. Mandar alimento para Cuba. Não precisa problema esse. Enquanto o brasileiro passando fome, mandar alimento para Cuba. Defender Putin. Dizer que a culpa é dos dois, do Zelensky também. Dizer que o Hamas, abre aspas, até pode-se dizer que é terrorista, fecha aspas. Ninguém é contra a criação do Estado da Palestina, mas dizer que Israel é um Estado genocida. Então, Israel é um Estado genocida, é a favor de Cuba, é a favor da Venezuela, está dizendo que é uma guerra e que os dois são culpados, sendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, defende Nicarágua, defende as autocracias na África, todas, no Oriente Médio. Então, o que eu estou te dizendo é que esse indivíduo, esse presidente, não é presidente, ele é imperador, ele é um autocrata. Só que tem um detalhe, ele é um imperador da mentira e anacrônico. Por quê? Porque anacrônico, audiência, crônico de tempo, ana não, sem tempo. Ele parou no tempo. Ele está na década de 80, 60, 70, está pensando, sonhando com Lenin, com Karl Marx, não é isso? Sonhando com a Revolução Bolchevista de 17, ele está sonhando lá atrás. Só que tem um problema, o cara sonhando, dormindo, está tranquilo. Ele está com a caneta na mão. Aliás, caneta não, com a boca livre para falar. E a imprensa, por isso, com respeito, chamam Rede Globo de Rede Goebbels. Por que Rede Goebbels? E, minha querida, meu querido, olha a história. Esse indivíduo utilizou algumas pessoas para manipular as suas ideias. Não estou falando de nada de nazismo, não. Estou falando que, na época da Alemanha, a ideia de alguns autocratas era utilizar os rádios que se colocavam na casa das pessoas. Goebbels falou isso para um cara. Coloca os rádios dentro da casa das pessoas e lá você vai fazer o seu discurso no ouvidinho delas. Então, eu posso me utilizar de ratinho, posso me utilizar hoje de celulares, posso me utilizar de uma rede. O problema é que, como eu tenho o celular, todo mundo já tem, não é um rádio só que fala. Ele ainda está achando que a pessoa pega o celular e vai ver uma rede social só. Eu vejo 100 mil redes sociais. Eu faço o meu critério. Eu vou ver Rede Globo, CNN, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Ou então eu vou ver a minha vizinha. Ou então eu vou ver a tia do WhatsApp. Só que as pessoas estão se informando com liberdade. Ao passo de algum ministro supremo falar o seguinte: o povo não deve receber informação com desordem informacional e fechar um canal. Então, o que eu estou vendo, o que estou falando é o seguinte, que, na verdade, esse império da mentira não quer que as pessoas pensem numa coisa.
que o bolsonarismo é muito maior do que o próprio Bolsonaro. Como assim, André? O que é o bolsonarismo? É o conservadorismo sendo liberal na economia. É o cara que tem 3 vertentes: família, religiosidade e liberdade econômica. O que o imperador da mentira não quer? Ele não quer liberdade econômica. Ele quer aumentar os impostos, aumentar a carga tributária, aumentar a burocracia, aumentar a legislação. Para quê? Para dificultar a sua liberdade. Religiosidade. Eles vão caçar vereadores com abuso de poder religioso. Eles não querem que a pessoa vá à igreja. Sabe por quê, dona Maria e seu José? Quem vai à igreja, aliás, aonde for, ela tem liberdade. Ela se conecta direto com o transcendente. Eu não preciso de um Paulo Freire para me dizer o que ler. Eu leio sozinho. Eu tenho essa liberdade. E a família, que é a força que a pessoa tem. Se eu arranco essas 3 pernas, tiro a liberdade econômica dela, tiro a família e tiro a religiosidade, o cara cai no chão e precisa de quem? Do imperador. É o imperador que vai dar picanha, a casinha com a varanda do poolzinho, é aquele cara que vai defender negro, índio, mulher, azul, amarelo, lilás. Venha para mim, divida a sociedade, venha para mim, vira o imperador, aumenta a burocracia, compro algumas pessoas, faço reuniões e dou 20 bilhões. É isso, essa mídia maldita que está falando isso era para esconder isso, mas dou 20 bilhões, converso com outras pessoas e assim vou dominando. E falo com a mídia dizendo o seguinte, que está tudo maravilhoso, o PIB cresceu. Por que o PIB caiu, mas não cresceu? É bom para você o tributo, é bom para você isso, é bom para você os problemas do governo. Simples assim. Para fechar, um partido em Portugal fez uma nota muito dura e a embaixada portuguesa, né, fez protesto diante do fato ocorrido com o jornalista português. O ADN, né, que é um partido em Portugal, disse que o Brasil está passando por uma ditadura fascista do atual presidente da República, do presidente Lula. Bom, a repercussão ainda no exterior, eu vou trazer mais alguns fatos aqui para vocês. Deixa eu fechar algumas páginas aqui para poder botar na tela e vocês acompanharem, porque o Eduardo Bolsonaro vai ser o nosso assunto agora, e eu vou colocar tanto aquilo que o Eduardo Bolsonaro colocou no seu Twitter na data de ontem, tem aqui 3 publicações, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para mostrar como essa repercussão internacional ela foi muito maior do que as pessoas imaginam. Deixa eu colocar como... Tá aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês a primeira publicação dele. Já aparece na tela? Ainda não, né? Agora sim, agora aparece na tela. Tá, eu vou dirigir aqui o Twitter para poder mostrar. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Mais de 1 milhão de brasileiros nas ruas para uma manifestação anti-Lula. Isso daqui é o Visegrad, que é da Hungria, né? Mostrando o drone passando. Né? A mídia está cobrindo o que vocês estão fazendo na Avenida Paulista, o que vocês fizeram na Avenida Paulista. Esse daqui é um dos posts do Eduardo Bolsonaro. O outro post dele, peraí, deixa eu fechar aqui. Tem que compartilhar a tela de novo. Onde ele coloca os jornais, inclusive um jornal da Coreia, Canuto. Até um jornal da Coreia colocou aqui, ó, Korea Times. Acho que já está na tela aí para vocês, ainda não? Agora sim, está na tela. Está aqui, ó, BBC, Korea Times, Times of Israel, que nós trouxemos aqui, e a CNN, mostrando o que aconteceu, e aí ele coloca lá: nunca uma manifestação no Brasil repercutiu tanto no mundo, essa manifestação que nós tivemos no dia de ontem. E aí eu queria trazer, ele também mostrou a Al Jazeera, a France 24 Horas, o Daily Wire dos Estados Unidos e o The Guardian da Inglaterra, que também repercutiram, ele botou fotos disso daí. E aí eu queria trazer um outro ato que foi muito importante, que obviamente a imprensa essa daí então silenciou geral, que foi o CPEC que nós tivemos nos Estados Unidos, e que, para quem não entende, quem não consegue vislumbrar o tamanho do CPEC, o CPEC é o maior evento conservador nos Estados Unidos. E por ser um evento conservador gigante, obviamente, não somente os olhos dos conservadores estão nesse evento, como os olhos dos democratas também estão nesse evento. E lá, o Eduardo Bolsonaro falou claramente tudo o que acontece aqui dentro do Brasil. O Canuto, a importância do Eduardo Bolsonaro ter participado do CPEC e ter levado para o mundo inteiro, através do CPEC, o que se passa aqui dentro do Brasil hoje em dia. Você citou aí vários órgãos de imprensa, alguns aí com tendências esquerdistas, que deram a manifestação. Não tem como
querer omitir isso. Alguns veículos, né, tentam fazer aquela ginástica verbal, aquele contorcionismo para criticar, como nós falamos hoje no começo do programa aqui, que tenta dizer que teve esse problema que o ministro do STF disse que Bolsonaro está com medo, né, que ele está desesperado. Peraí, isso tira o mérito da manifestação? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas eles preferem dizer, né, noticiar a manifestação assim: Bolsonaro revela desespero no seu discurso. Então, ou eles fazem isso ou eles omitem, né? Não dá para omitir, foi gigante, é significativo, sabe? O líder da oposição, o principal figura da oposicionista, o ex-presidente, fazendo isso no momento em que o Trump vai ganhando as eleições primárias, tem toda a chance de voltar ao governo lá nos Estados Unidos, na eleição que vai ser em novembro, no momento em que o Milei é eleito na Argentina, aí você tem esse movimento no Brasil desse tamanho. Isso é notícia, não tem como esconder. E aí a mídia internacional está dando a notícia, eles não conseguem controlar mais o que vai ser publicado no exterior, porque antigamente os veículos da velha imprensa se conversam um com o outro, tem as agências de notícias que coletavam, né? Ainda fazem isso, coletam o que é publicado nos veículos tradicionais da velha imprensa, e um jornalista de um país pega a notícia do outro, né? Só que agora tem a internet. Então, por mais que os órgãos de imprensa não deem notícia, e por mais que as agências de notícias também não deem essa notícia, chega lá pela internet. Aí o jornalista vai falar: opa, peraí, um negócio desse tamanho aqui é um fato digno de nota. É notícia isso, é fato jornalístico. Vou dar a notícia. E aí eles não conseguem mais bloquear como bloqueavam anteriormente. Tem uma parte da velha imprensa que ainda não entendeu que a tecnologia, a internet mudou o mundo. Eles ainda vivem no século passado, com a cabeça do século passado, achando que eles pautam o debate nacional e modam o pensamento de todo mundo. Não está mais assim. Espero que eles continuem fazendo isso, que continuem com essa prática, porque, como já dizia o Sun Tzu na Arte da Guerra, nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro, né? E, pelo jeito, a velha imprensa continua insistindo no mesmo erro. E aí, né, Canuto, você fala assim, eles estão no século passado, eu me arrisco a dizer que eles tentam trazer o mundo de volta ao século passado. Eles sabem que eles não estão mais no século passado, mas eles querem ter o controle absoluto e tentam trazer, usando de todos os meios, de todos os modos, de todas as narrativas, para que as pessoas ainda fiquem aprisionadas ao século passado. E é bom lembrar que tem gente no Brasil que não está presa numa realidade de século passado, não. Como se esse século fosse, como se o século passado fosse um século tão distante. Tem gente no Brasil que está presa à realidade de 2, 3 séculos atrás, né? Quando a Europa começa a despertar para a infraestrutura, para uma série de coisas, há 2, 3 séculos atrás, no Brasil, a gente tem gente que nem água na sua casa tem, nem água. E essas pessoas querem deixar que o Brasil continue, que brasileiros ainda vivam essa dura realidade. Eu vou trazer aqui na tela para vocês os primeiros 30 segundos apenas do discurso do Eduardo Bolsonaro, para vocês terem uma noção do impacto que foi e do que ele trazia. O discurso é longo, de 5 minutos, eu não vou deixar esse discurso inteiro aqui para vocês, mas eu vou botar os primeiros 30 segundos, eu peço para que vocês prestem atenção naquilo que vai estar legendado, porque o discurso foi feito em inglês. Outra coisa muito importante, o discurso foi feito em inglês. Deixa eu colocar aqui, ele começa dizendo que é uma honra estar presente lá. Vamos lá. Honor be here right after the next president of the United States. And right before the great Argentinian president, Javier Milei. Today, I'll tell you how a country loses its freedom. I look around and see these ordinary men and women who dreamed of a better country, left into a dirty prison as if they were worthless than an animal. And for those who think I'm exaggerating, I will mention a few simple examples. You can take a look in the emails. Felipe Martins, the President Bolsonaro's international advisor, like Jared Kushner, a brilliant young man in his studies with a promising future, imprisoned by a court of exception, accused of a coup d'etat never attempted or planned, and without hope of minimally fair treatment, as due process and broad defense no longer exist in Brazil. Bom, aí ele é o tom para vocês terem uma ideia de como foi o discurso do Eduardo Bolsonaro, que discursou logo após o presidente Trump e antes do Javier Milei. Enfim,
mais uma cena, mais uma denúncia para o mundo inteiro entender aquilo que acontece. E ele começa logo falando do Felipe Martins, que realmente está, como ele falou, jogado numa cela suja, numa cela sem a mínima condição, alguém que não cometeu crime nenhum, nós sabemos disso. Inclusive, a alegação para ele estar preso, que ele teria saído do país, nem isso aconteceu. E ele, no dia de hoje, dia 26 de fevereiro, meio-dia e 8 minutos, ele continua preso injustamente. André, para a gente fechar o final disso tudo que nós tivemos na data de ontem e as perspectivas para o futuro a partir daquilo que nós vimos nesse final de semana, né? Porque o evento aconteceu nesse final de semana. O Brasil está... Se o povo for à rua de maneira pacífica, vamos seguir um caminho. Me dá esperança no Brasil que queira um futuro diferente daquele que nós estamos vendo. Simples assim. O Brasil está se associando a autocracias, a ditaduras. O Brasil está se alinhando. Esse imperador já tem o impeachment dele, são vários, mas esse é formulado por gerar hostilidade a outros países. Está escrito isso, artigo 5º da lei do impeachment. Está gerando hostilidade contra os países, a imparcialidade. Então, entenda uma coisa, se gera hostilidade, se tira a nossa imparcialidade, ok? O nosso equilíbrio, a nossa isenção com relação a outros países, está na lei que é crime de responsabilidade. Não sei se a nossa melhor pauta é o impeachment, que é do Alckmin, mas é o mínimo que a gente precisa. Eu não posso aturar um país durante mais 3 anos, vendo o imperador viajando com dinheiro público, acharcando o brasileiro com maior quantidade de impostos, gerando burocracia, viajando com suas companheiras de cela, uma época, à vontade com o nosso dinheiro, inundando o país com estatais. Não dá para aguardar realmente 4 anos. Não sei se é a melhor pauta nossa, é uma pauta necessária o impeachment dele. Já estão dizendo que seria o ideal sangrar mais um período para ir para 2025, e realmente o Brasil deu um grande recado. Somos de direita, Bolsonaro é a imagem desse conservador, desse Bolsonaro, que parece Bolsonaro. Eu não gosto de falar muito, Gustavo, bolsonarismo, primeiro, que parece que é uma ode a uma pessoa, e não é uma pessoa, é uma ideia. Ele sim representa a ideia aos quais eu defendo: família, religiosidade e liberdade econômica. É isso. Canuto, sua opinião sobre esse final de semana e o que esperar a partir de agora. Não, Gustavo, recado foi dado, né? Recado aqui no Brasil, recado lá nos Estados Unidos, através do Eduardo Bolsonaro, a mídia retratou, ele continuou com apoio, é o líder político com maior apoio de toda a história do Brasil, pelo menos a história republicana. Nunca teve um presidente ou ex-presidente ou candidato derrotado ou qualquer coisa que tivesse toda essa popularidade que ele tem. Nem Jânio Quadros, que era extremamente popular, chegava a esse ponto, né? Fora isso, não teve nenhum outro presidente. Juscelino não chegou nesse nível, o Lula nem nos áureos tempos ele também não chegou, nunca teve 1 milhão de pessoas na rua sem mortadela apoiando o Lula, nem na época do boom das commodities ali, nunca teve nada igual ao Bolsonaro. O recado foi dado. Agora, vamos dizer assim, a bola do jogo volta para o Supremo, né? Volta lá para o Judiciário, para as instâncias do poder público, que estão claramente perseguindo o Bolsonaro e outros conservadores. Vamos ver se eles vão insistir na prisão do Bolsonaro, se eles vão só insistir nos depoimento de baleia, depoimento de joia, sei lá mais o quê. A gente não sabe se vai insistir nisso ou não. O impeachment do Lula, sim, está pautado. Tem um abaixo-assinado com 140 assinaturas de deputados, e talvez até aumente agora, em razão da pressão que foi ontem lá na Paulista. O mundo político leu aquilo, e talvez tenha mais assinaturas ainda de deputados. Vai depender do Arthur Lira colocar ou não em votação, mas a pressão popular pelo impeachment vai crescer. O povo perdeu o medo, voltou para a rua, e mais do que o medo, perdeu a desesperança. Perdeu aquele sentimento de achar que não vai dar em nada. Vai sim, pressão resolve. Na hora do impeachment do Lula, resolve sim. E é isso que vai acontecer, na minha opinião, é o que vai ser a pauta daqui para frente. É isso, para as pessoas entenderem, né? A gente fala muito da Venezuela e, obviamente, a gente tem muito medo de acontecer com o Brasil. O que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com a União Soviética no século passado, ou com a China no século passado, que eram países grandes e importantes no mundo, mas o Brasil, efetivamente, não é uma Venezuela. Apesar da Venezuela ser um país muito rico, em petróleo principalmente, em hidrocarbonetos, né?
o Brasil tem uma riqueza ainda maior e o mundo está de olho, sabe que não pode brincar com isso daqui, sabe que o Brasil não pode cair numa ditadura sangrenta de esquerda, uma ditadura que leve grandes prejuízos ao Ocidente. Os globalistas, que têm muito interesse em muitas coisas, também têm interesse que o Brasil não caia numa ditadura dessa maneira. Portanto, a gente tem que ficar muito ativo, como o Canuto bem falou, manifestação ajuda sim, e o nosso papel é fazer com que outros brasileiros despertem. Essa foi a primeira manifestação. A manifestação do Fora Dilma foi depois de uma série de outros atos e outras situações que aconteceram na política nacional. Portanto, a tendência é só aumentar. Vamos ver como o sistema efetivamente reage, né? Eu quero agradecer a quem fez o superchat para a gente, já botei na tela aí, a Marli Kutaka, que botou Právida Tupiniquim, não tem mais credibilidade. Para quem não sabe, Právida era o jornal da antiga União Soviética, e a tradução de Právida é verdade. Imagine só, os nossos Právidas, quantos Právidas nós temos aqui hoje na imprensa tradicional, né? Quantos Právidas estão aí? Lembrar vocês, resultado da enquete, 93% das pessoas que nos acompanham disseram que sim, 92, alguma coisinha, né? Quase 93% disseram que sim, que vai ter impacto positivo na política nacional os atos de ontem. Amanhã nós estaremos de volta aqui para fazer o nosso Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Mais tarde temos o Jornal da Noite no Aliados Brasil Oficial. E nos acompanhe essa semana. Continue compartilhando o link da nossa transmissão, nos ajudando a fazer o nosso jornal. Fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos. Muita força, muita resiliência para a gente aguentar isso tudo que aí está. Um abraço. Tchau, tchau.